Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Como é costume, nas segundas-feiras respondemos aqui através de um vídeo perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz: quando somos solicitados a esclarecer uma desavença e não somos compreendidos pela pessoa em questão, causando dor nela, estamos adquirindo um karma? Vamos interpretar esta pergunta de uma forma mais prática. Vamos supor que você seja solicitado a intermediar uma questão, um desentendimento, e você vai fazer a parte que te cabe, sempre tentando, obviamente, a conciliação, a harmonia, o entendimento, ou melhor. Mas a outra pessoa não está interessada nisso, tem o seu ponto de vista, como se diz por aí, é uma pessoa teimosa, e não aceita argumentos, não aceita nada. Tudo que se disser vai ainda piorar a situação. É mais ou menos isso que a pergunta aqui quer dizer. Você vai com a boa intenção, mas a outra pessoa não está disposta a negociação nenhuma, e tudo que se faz ainda piora a situação. Como diz aqui a pergunta, causando dor na outra pessoa. Em primeiro lugar, é preciso entender que quando nós temos a boa intenção, dificilmente se causa dor em alguém, porque a boa intenção não é causar dor, é aliviar, é evitar a dor. Mas então por que a outra pessoa sente dor? Se a outra pessoa sente dor, é uma questão interna dela, não é tua. Porque se fosse assim, então nós não teríamos condições nenhuma de fazer nada. E sempre se corre o risco da outra pessoa ser mal compreendida e não entender as coisas e sofrer, nós seríamos responsáveis. Lembre-se que tudo é intenção. Isso é uma frase que eu repito muito em comentários, em respostas, em textos, em vídeos. Tudo é intenção. A intenção, quando é nossa, ela vai gerar uma ação. E esta ação é que cria um resultado, positivo ou negativo. Se a intenção é fazer o bem, ela nunca vai criar um karma, porque ela nunca vai dar um resultado negativo pela ação em si, pela intenção em si. Tem o outro lado da moeda, e o outro lado é uma outra consciência. Então, se a tua intenção é o bem, é a tua consciência voltada ao bem, você não tem nenhum risco. A outra pessoa, que é outra consciência, não quer aceitar, não quer aprender, não quer mudar. Então o problema é dela, não é mais teu. É preciso compreender que o karma é o retorno de uma energia que saiu de cada um de nós. Esta energia só sai de nós quando há uma intenção. Ela não é aleatória, ela não sai por conta própria. Às vezes um pensamento, um desejo, uma intercessão, qualquer coisa, uma oração,
ou até uma maldição que se lança sobre outra pessoa, é uma energia que vai dar suas voltas, vai girar por aí como uma espiral, e uma hora vai voltar para o seu ponto de origem, aquele que emitiu. Então, nós só somos responsáveis pelas nossas intenções, pelas nossas ações, pelos nossos atos. Senão a vida aqui nesse planeta seria uma loucura total, um descontrole tamanho que não teria quem pudesse sobreviver nesse planeta. Ainda bem que existem as leis naturais, que são harmoniosas e justas. Nós não devemos nos intrometer nos assuntos dos outros quando não é necessário, quando não somos convidados, porque sempre que nós queremos, mesmo com a boa vontade, ajudar, se nós não fomos solicitados a colaborar, a ajudar, a outra parte não vai receber bem, porque é uma intromissão, é uma invasão. Então nós temos que respeitar isso. Nós só devemos interferir quando nós vemos que realmente há um perigo iminente que pode ser evitado. Aí é outra história. É claro que não podemos ser omissos nesses casos. Mas quando há uma discussão, por exemplo, uma desavença, se as partes envolvidas não nos pedem auxílio, quanto mais se intrometer, mais lenha no fogo se coloca. A labareda vai aumentar, a energia vai crescer. Muitas vezes ajudamos muito mais, não fazendo nada, não ajudando. Mas para responder aqui a pergunta, já que ela é bem específica, se você tentou ajudar na boa vontade, com a intenção no bem, porque foi um momento propício para fazer isso, convidado ou não, e foi mal compreendido e a outra pessoa sofreu por causa disso, em primeiro lugar, que eu acho que a outra pessoa não sofreu por causa disso. Isso não é causa de dor. A outra pessoa não quer mudar, não quer aceitar. Qualquer uma pessoa que se metesse ali, qualquer situação que viesse, o resultado seria o mesmo, porque a pessoa é o problema. Quando nós temos a oportunidade de fazer algo sempre com a intenção no bem, nem sempre o resultado é o esperado. Mas a intenção e a ação não vai gerar karma, pelo contrário. Se vai gerar alguma coisa, vai ser positivo, vai ser um bônus, porque nós fizemos algo em favor de alguém. Nada é de graça perante as leis do universo. Tudo tem sempre um preço, tudo tem sempre um bônus, que nós chamamos de bônus ou ônus. Positivo ou negativo. Lembrando que nós não somos beneficiados nem prejudicados pelas leis naturais. Tudo é muito justo. Portanto, tudo chega até nós conforme a nossa frequência, a nossa vibração. E a frequência e a vibração é criada pelas nossas ações, pelas nossas intenções, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, enfim, pelo que nós criamos energeticamente. Vamos para mais uma pergunta. Todos estão vivendo a escuridão da alma? Ou isso é em momentos diferentes? É possível já ter passado pela escuridão da alma? Então aqui temos uma pergunta subdividida em 3 partes, 3 questionamentos. Primeiro, todos estão vivendo a escuridão da alma?
Eu diria que no momento nem todos mais, porque muitos já estão passando esta fase da noite escura da alma. Mas todas as almas que vieram aqui para o planeta Terra estão na mesma escola, com os mesmos professores, com as mesmas matérias, com as mesmas lições, e cada um vai passar no seu tempo. Obviamente, existem as fases, e a fase da escuridão da alma está terminando. Aquele que ainda não completou o aprendizado nessa escuridão, então ele vai precisar de mais um tempo. Mas esta escola vai fechar as portas para as provas e expiações. Então, a alma é destinada a um outro planeta, um outro mundo de provas e expiações, uma outra escola. Onde esta alma, como um aluno que não terminou aqui as suas tarefas, o seu aprendizado, vai ter oportunidade de completar. Mas é preciso entender o que é a escuridão da alma, senão fica tudo meio que superficial. A escuridão da alma é o véu do esquecimento. A alma é pura luz. Ela veio da luz, só que ela veio na forma de um fractal, porque a luz é a própria consciência, a própria alma. Então, ela veio com uma frequência, uma energia quase que nula, um mínimo, por isso é um fractal, e enfrentou um volume de matéria escura para cocriar, um volume muito grande, como nenhum outro mundo ofereceu essas oportunidades. Então, a alma, ela enfrentou um tempo muito longo, e são milhares e milhares de anos, centenas de milhares de anos, aquilo que nós chamamos de escuridão da alma, a escuridão da consciência, porque a alma encarnada aqui na Terra mal sabe o que ela é, mal sabe de onde veio, para onde vai. É como se fosse jogada numa floresta, sem saída. É preciso encontrar caminhos, é preciso ter inteligência, criatividade para sobreviver, para encontrar abrigo, para encontrar subsistência e também para encontrar um caminho de volta. Mas sem saber praticamente nada, nenhuma informação, é difícil, por isso leva muito tempo, por isso temos centenas de encarnações. Mas esta parte da limitação de consciência está terminando. Então, muitas almas já estão saindo da escuridão, porque a nossa consciência está se expandindo, está se alargando. Veja por você como você entende as coisas hoje, e há pouco tempo atrás você não entendia. O que é isso? É a claridade que chega, é a luz que chega. É o dia que está raiando e a visão é mais ampliada. Mas tem aquele que continua dormindo e não está vendo que o dia está clareando. E ele vai precisar de mais tempo, porque o processo não terminou. É por isso que nós estamos dizendo há tanto tempo, a transição planetária está chegando ao seu final. Quem está pronto vai ascensionar, porque a alma não pode estagnar eternamente, ela precisa evoluir. Está pronta para uma nova fase, vai seguir a nova fase, e a Terra vai oferecer essa fase, porque ela vai também subir de frequência, vai passar para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Vai ter uma condição de consciência mais elevada, que chamamos de quinta dimensão de consciência. A escuridão, ela prendia a alma numa frequência de terceira dimensão de consciência. Então, esta era a escuridão da alma, a terceira dimensão de consciência. Aí a pergunta segue dizendo: todos estão vivendo a escuridão da alma, ou é em momentos diferentes para cada um? Depende como nós entendemos os momentos diferentes.
Se nós olharmos como janelas de tempo, eu diria que são praticamente todos ao mesmo tempo, porque a janela de tempo ela é alargada, ela representa muitos anos no nosso calendário, no nosso tempo linear. Então, os momentos diferentes, eles se relacionam apenas à questão do nosso tempo linear. Tem pessoas, que são almas encarnadas, obviamente, que já saíram há alguns anos, outros saíram há poucos anos, outros estão saindo agora da escuridão, e não estão totalmente na luz, mas estão já no caminho da luz. Aí existem, então, sim, diferentes momentos. E se nós alargarmos mais o tempo, em ciclos, vamos ver que muitas almas vão passar essa fase agora, fazendo a ascensão, e muitas almas não vão fazer a passagem para a nova Terra, vão ter que continuar em outro planeta, ainda com a escuridão da alma. Então não há como definir esta parte da pergunta, momentos diferentes, sim e não. Se nós olharmos esse tempo linear, todos os que vão ascensionar, será um tempo diferente apenas em questão de datas, de dias e anos. Mas se é analisando a transição da Terra, do planeta, nós vamos ver que os momentos diferentes são muitos milhares de anos, milhares de séculos. Porque a alma vai um dia ascensionar. Casos muito raros, a alma é descartada como uma perda. Ela é, então, levada ao Sol central e é desintegrada de todas as suas memórias, porque ela não tem mais recuperação. Mas isso não significa nada, porque entendemos que nós somos parte da mônada, parte de uma consciência, e a nossa consciência, ela nunca vai ter fim. Então é apenas uma parte. É como uma árvore que colocou um galho lá e deu problema, o galho secou, então vai lá, corta seu galho e a árvore continua. Aquela árvore, sem problema. Um galho a menos. Vem um vento lá, quebra um galho, a árvore continua. A nossa consciência, ela é muito maior do que esta parte que nós representamos agora neste mundo limitado. Porque aqui é uma pequena fração, um fractal, uma parte muito pequena, aquilo que eu sempre digo, uma migalha do pão. Caiu uma migalha do pão, ninguém percebe. É tão insignificante perante o pão inteiro. É possível já ter passado pela escuridão da alma? É o final desta pergunta, que tinha 3 partes. Para muitas almas encarnadas está, sim, já terminado. Não totalmente, porque a nossa consciência está se expandindo gradativamente. Não há como expandir num momento único, porque nós não conseguiríamos entender nada e seria até um problema muito grave. Porque como que a nossa consciência vai expandir de 1, 2% da sua capacidade de compreensão, sua capacidade cerebral, para 79%, que é a faixa mínima de consciência da nova Terra, faixa mínima dentro da capacidade de um cérebro, de um corpo humano, obviamente, que a nova Terra ainda vai continuar com corpos físicos. As almas vão ter corpos físicos até a 9ª dimensão. Então, passamos, sim, muitos de nós, já o pior já passou, como eu disse. A noite escura, ela tem sempre o momento mais escuro, que é a hora antes, a última hora da escuridão antes do dia clarear. Aquela hora que antecede o começo da luz do novo dia é a pior.
sempre, é mais escura. Então nós já passamos esta, muitos de nós, alguns ainda não, e muitos não vão passar, porque não estão prontos para esta ponte dimensional que une a velha Terra e a nova Terra. Então sim, é possível que muitos de nós já tenha passado esta hora mais escura. Mas ainda não estamos do outro lado da ponte, estamos na ponte, atravessando. Obviamente que tem, sim, muitas almas que passaram pela Terra e ascensionaram em outros tempos. Existem. É só estudar os livros dos mestres ascensos, ali tem um punhado, mas são muitos. Passaram pela Terra 70, 80, 90 bilhões de almas, e nós somos apenas uma parte, ainda aqui. Então, não tem como responder essa pergunta de forma matemática, porque tudo é estatística. Mas tem pessoas, almas, que já têm passado, outras estão passando e outras vão passar. E depois termina essa fase, então, quem passou, passou, quem não passou, reprovou. Temos mais uma pergunta. Cada um vai passando para a nova Terra aos poucos? A ascensão está relacionada com a prosperidade ou é somente moral mesmo? Esta também é uma pergunta que é feita em duas partes, mas precisamos aqui dar uma retocada para que fique mais fácil de compreender. Cada um vai passando para a nova Terra aos poucos? É óbvio que sim. Por isso temos centenas de encarnações. Nós viemos para um planeta que chamamos aqui da velha Terra. E agora esse planeta está fazendo a transição para uma nova Terra. Nós estamos aqui, somos os privilegiados de estar encarnados neste momento de transição. Somos os cidadãos de dois mundos, porque vivemos a velha Terra e a nova Terra, pelo menos parte. Então, não é de um dia para outro que se faz a transição. Nós temos esta encarnação. Esta encarnação é a encarnação decisiva. É aquela que fecha o velho tempo e inicia o novo tempo. Então, não é uma coisa que se faça um salto quântico. O salto quântico ele acontece se nós resumirmos os tempos. Então, vamos dizer, a alma teve 1000 encarnações aqui na Terra e teve uma, que é esta aqui, para dar o salto quântico. Mas toda a passagem da alma da velha Terra para a nova Terra é a história que ela viveu aqui. Se ela não tem os seus aprendizados anteriores, ela não iria fazer a ascensão só com esta encarnação. É como um aluno de uma escola. Está fazendo uma faculdade, precisa 6 anos. Ele está no último período. Mas se ele não tivesse feito os períodos anteriores, não estaria em condições agora de ser formado. Então não é aos poucos, é uma continuação. Já a parte segunda da pergunta, que diz a ascensão está relacionada com a prosperidade, ou é somente moral mesmo? Em primeiro lugar, vamos entender o que é prosperidade. Muitas pessoas acham que prosperidade é apenas a parte financeira. A prosperidade, ela não tem limite, ela não se limita a uma causa, nem um item, nem uma situação. A prosperidade é o conjunto de todas as situações. Porque tem gente que é próspera nos negócios, mas é infeliz no relacionamento, por exemplo. A prosperidade é uma energia plena, completa, que abrange todos os pontos que nós vivemos. Seja dentro da família,
no círculo de amizades, na sociedade. O bem-estar que a pessoa sente, mesmo tendo muito recurso, não importa, mas a satisfação, a alegria, a ausência de também traumas, medos, culpa, enfim, essas coisas, porque para atingir a prosperidade é preciso atingir uma frequência, e a frequência é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós vivemos, são as crenças. Sincronização. As libertações daquilo que nos prende a dogmas, enfim. Como definir o limite da prosperidade? A prosperidade não é matemática, porque é uma forma de se sentir confortável ou não. A prosperidade não influencia tanto na ascensão da alma. Eu diria que a alma que está evoluindo, ela consegue mais facilmente a prosperidade, porque ela compreende a vida. Quando nós compreendemos a vida, nós nos sentimos mais confortáveis. E mais conforto é prosperidade. Mas para terminar a resposta dessa pergunta, eu diria que a evolução da alma, a ascensão da alma está relacionada muito mais à questão moral, ética. Porque a alma que não tem ética, não tem moral, ela pode se dizer próspera em outros pontos, mas ela não é uma alma pronta para ascensionar para a nova terra, porque é justamente a parte moral e ética que vai dar a frequência da ascensão. A prosperidade, ela é limitada se não tem moral e ética, porque ela só trabalhou a parte material. A parte mais importante, que é o ser, que é a essência pura da alma, ainda está carente de aprendizado. Então, a ascensão da alma está relacionada muito mais à questão ética e moral do que o restante, que se relaciona com as coisas materiais. O ter. Por isso, nós sempre dizemos, o ter não vai influenciar praticamente nada na ascensão, mas o ser, sim. É preciso ser. Temos mais uma pergunta. Por favor, fale sobre os medos. Como nos livrar deles? Eu já respondi essa pergunta centenas de vezes, mas eu coloco aqui mais uma vez porque eu acho que é muito importante ainda trabalhar a questão dos medos. O medo é uma coisa que foi imposta pelas crenças ao longo dos milênios para controlar as pessoas, porque nada mais fácil para controlar alguém quando está com medo. O medo paralisa. O medo faz com que as pessoas não pensem, não agem e não raciocinem. Elas perdem o foco, elas ficam completamente perdidas, como baratas tontas. A pessoa com medo vai para onde alguém mandar. Isso é uma tática dos escuros.
Mas nós temos muitos medos que não foram impostos, foram medos criados por nós mesmos. Temos medos inconscientes, que já vivemos em outras vidas anteriores a esta encarnação. E não temos a lembrança, não sabemos, mas sentimos. Então nós temos medo de doenças, temos medo de temporais, de tempestades, temos medo de acidente, temos medo de água, temos medo de altura, temos medo... Existe medo de tudo que é coisa. Por que nós temos esse medo? Porque nós já vivemos ele. Está na nossa memória de alma, nos nossos registros. Está no nosso subconsciente. Então nós não temos o entendimento do porquê do medo, mas sentimos o medo. Eu já ensinei muitas vezes uma técnica para trabalhar os medos. Uma técnica que não custa nada, simples, todos podem fazer e tem um resultado maravilhoso. É como se livrar dos medos. Primeiro ponto. Se você tem medo de algo, coloque isso na tua consciência. A consciência é luz. Então, tu vai iluminar essa sombra, porque o medo é uma sombra, é um trauma. Coloque na tua consciência, mas com consciência de verdade. Se eu tenho medo de tal coisa, não vou nem citar aqui, porque todos os medos têm a mesma causa. Vamos supor que você tem medo de tempestade. É porque você já viveu, não somente nessa vida, porque tempestades em todas as horas, em todos os lugares. Mas viveu um trauma, você já foi atingido em cheio por uma. E geralmente não foi nessa vida. Nessa vida você sofreu, foi apenas para lembrar. Se você tem medo de água, você já teve problema com água, provavelmente morreu afogado numa vida passada, é um trauma. Se você tem medo de uma onda gigante, você já viveu uma tsunami, já passou por lá, já sofreu as consequências, quem sabe até desencarnou por causa disso. Se você tem medo de ficar pobre, você já viveu uma vida miserável, foi traumatizante. Se você tem medo de ser abandonado, de viver sozinho, isolado, você já viveu isso numa outra vida. Então, vamos dizer assim, você só tem medo daquilo que você já conhece, que você já viveu. Você não pode ter medo de algo que você não experienciou, você não conhece, você nem imagina como é, não tem como ter medo. Nós estamos numa escola de almas. Então, aquela situação que te causou medo foi um aprendizado. Então, você tem medo de algo que você já viveu. Se você já viveu, você já passou pela lição. Se você já passou pela lição, você não vai repetir a lição. Você já passou aquela fase. Então, vamos dizer, o medo é uma memória, é uma lembrança, é um trauma. Assim como os outros traumas, como a culpa, por exemplo, eu não vou aqui entrar no mérito, porque senão vamos alongar demais. Mas você só tem medo daquilo que você já conhece. Então, liberte-se, porque você não precisa passar de novo. Se você já viveu, você já aprendeu, você já passou a régua, já virou a página. Quando você está nesta fase, você se liberta do medo. E aqui vamos para mais uma pergunta que finaliza, então, o tema de hoje. Quando tudo isso vai terminar? Quando vamos ficar livres desta dimensão? Não aguento mais. Nós colocamos um vídeo há pouco tempo com o título A Alma Cansada. A alma está cansada. E de fato nós estamos cansados, porque o tempo se esgota e é o fim de um trabalho, é o fim de uma jornada, é o fim de uma caminhada, é o fim de uma viagem, é o fim de um ciclo. E sempre no final de cada coisa nós estamos cansados, obviamente.
Nós dedicamos, nós trabalhamos, nós esforçamos e cansamos. E é assim, quando nós estamos cansados, quando estamos próximos do final, parece que nunca termina. Então começa uma certa ansiedade, uma angústia. E ficamos realmente impacientes, porque queremos ver o fim de uma vez por todas. É normal isso, sentir essa angústia, essa ansiedade. Mas é preciso entender que a cada dia é um dia a menos para chegar nesse ponto final. Não vamos ficar contando os dias, nem as horas, e nem a espera, como esperar um trem numa estação que nunca chega esse trem. Vamos apenas entender que o tempo finaliza. Vamos entender que as coisas estão chegando no final de um ciclo, e esse ciclo sabíamos que ia terminar. Nós temos esta encarnação para finalizar tudo. Eu já disse, quando acabar essa encarnação, termina tudo para esta velha Terra, porque a frequência que você estiver no final desta encarnação vai dizer se você vai para a nova Terra ou não, se você finalizou ou não. E mesmo assim, quem continuar encarnado, lá por 2050, 2060, vamos ter o final desse ciclo. Não vai ser um dia, é uma transição suave. Vai continuar lentamente e vai começar lentamente. E nós vamos juntos, como um barco que está navegando em mar aberto. Não existe uma linha que diga aqui termina e aqui começa. É como a temperatura, durante o dia ela vai subindo, depois no final do dia ela vai descendo de novo, até chegar à noite e desce mais. Se ela variou 20 graus durante o dia, ela não foi do 10 ao 30 e nem do 30 ao 10 num instante. Por isso não temos que ficar contando as horas, olhando o relógio. Vamos fazer a nossa parte, vamos viver a cada momento. Viva a vida, viva o momento, você só tem o momento.